Boa noite a todos. Agradeço o convite para estar aqui nesta noite, o convite do pessoal da casa, é uma alegria muito grande, né? E que todos nós possamos ter uma noite agradável, que a gente vá para os nossos lares levando o presente da espiritualidade aqui desta casa. Então, conforme foi pedido, vamos fechar os olhos neste instante, pedindo ao nosso Pai Maior que nos abençoe, rogando a Jesus que esteja conosco neste momento de elevação, neste momento de busca, que cada um de nós possa encontrar nessa noite aquilo que veio buscar, que tenha o coração aliviado, acalentado, que possamos receber o abraço gostoso dessa equipe espiritual, que a partir do instante em que nós adentramos os portões desta casa, já está cuidando de nós, nos assistindo naquilo que nós necessitamos. Agradecemos também ao nosso protetor, que está sempre conosco, e agradecemos a todas as dádivas que temos recebido das mãos do nosso Pai Maior. E assim, para dar início à reunião desta noite, convido a todos em pensamento e no coração a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigada, Pai querido. Então, para nós conversarmos sobre o tema da noite, acorda, ó tu que dormes, nós vamos refletir na nossa vida, na nossa conduta, na nossa atitude. E disse Paulo aos Efésios: acorda, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Acorda, desperta. E nós nos perguntamos: como está a nossa vida? Como está o nosso proceder? Como estamos nós diante do mundo, das pessoas, de nós mesmos? Será que nós dormimos ou será que nós estamos despertando dia após dia na nossa existência, na nossa caminhada evolutiva? Gostaria de começar contando uma história muito simples dessa que a gente ouve por aí. Um homem foi até uma cidadezinha. Cidades pequenas geralmente tem um cemitério ali na entrada, né? Um cemitério simples, com as suas lápides, com as suas informações que bastam para se saber sobre as pessoas que estão ali. E este homem, curioso, foi até o cemitério e começou a ver as informações contidas naquelas lápides. E pôde ver o nome e notou que ali havia a idade. Então, o nome, 2 anos. Olhou uma outra lápide, o nome, 1 ano. Andou mais um pouquinho, mais um nome, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 2 anos de novo e assim por diante. E o homem, né, comovido e até curioso, perguntou ao seu parente: mas escuta, nessa cidade aqui só morrem crianças? Porque eu tenho visto essas lápides com os nomes e 2 anos, 3 anos, são pessoas em tenra idade. O que acontece aqui que só morrem crianças? E o parente respondeu: não morrem só crianças. Aqui nós temos enterradas pessoas de todas as idades. Temos jovens, temos adultos, temos pessoas já de meia idade, pessoas idosas, temos crianças também, mas todas as idades estão aqui. Aí o homem falou: mas não é possível, eu estou vendo, ali estão 2 anos, 3 anos, por quê? E o parente respondeu: porque aqui, na nossa cidade, nós contamos apenas os anos efetivamente vividos. Apenas os dias de vida real de cada pessoa. E aí nós refletimos: o que é estar vivo? O que é estar morto?
Será que ter vida é simplesmente ter o corpo físico em perfeito funcionamento? Será que estar vivo é estar de posse desse instrumento para a nossa vida terrena, respirando com as funções? Será que é só isso? Ou será que estar vivo é ir algo mais? Ou será que nós temos que nos despojar deste vaso físico para realmente estar vivo? E na proposta de hoje, quando estamos acordados, quando dormimos, quando estamos vivos e quando estamos mortos. Acorda, desperta, porque podemos ser despertados de várias formas. Uma mensagem, um livro, uma palestra, uma conversa com um desconhecido na fila do banco. Por vários momentos da vida, aquele despertador nos chama. Aquele despertador nos mostra que é preciso atentar para alguma coisa. Por quê? Para que nós não caiamos no sono da ignorância, no sono do medo, no sono da desesperança, no sono da ociosidade, no sono do comodismo. E não só por uma palestra, por uma mensagem, por um livro nós podemos despertar, mas também por situações que ocorrem conosco, por situações que outras pessoas se colocam até nós. A todo instante, Deus nos dá oportunidade para despertarmos. Uma outra historinha muito interessante é a historinha do peixinho vermelho. É uma lenda egípcia e essa história ela está no prefácio do livro Libertação, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Havia uma mansão e um imenso jardim. Lá no meio, um lago, adornado com azulejos azuis, pedras bonitas, plantas decorativas, a sua água ali fresquinha, cristalina, e dentro desse lago, muitos peixes. Muitos deles já ali há muito tempo, já estavam acomodados, já estavam ali, conhecedores daquele lago, daquele mundo, reinavam tranquilos, sem nada que os perturbasse. E esses peixes, eles eram bonachudos, eles eram todos cheios de si. E em meio deles havia um peixinho diferente, um peixinho vermelho, um danado de um peixinho vermelho. E esse peixinho, ele era desprezado pelos outros peixes. Os outros peixes nem deixavam que ele comesse. Não deixava ele dormir num cantinho gostoso, porque quando ele conseguia ficar quietinho, esses outros peixes iam lá, porque eles eram donos do lago. Imagina, um peixinho vermelho, que significância tem diante daqueles peixes que já estavam lá? E o peixinho vermelho, desprezado que era, começou a estudar o terreno. Ele começou a perceber as pedras que adornavam o lago, o local entre uma e outra, começou a ver cada pedacinho daquele lago, até que ele percebeu que existia uma grade. E o que será que tinha do outro lado da grade? Ele começou então a tentar passar aqui de um lado, passar do outro, e como ele não comia muito, como ele era meio magrinho, ele conseguiu atravessar. Quando ele atravessou a grade, ele perdeu algumas escamas. Ele sentiu um pouquinho de dificuldade, mas mesmo assim ele aceitou aquele desafio de saber o que é que tinha do outro lado da grade. Mesmo que ele perdesse algumas escamas, mesmo que sofresse um pouquinho, ele lançou-se a essa mudança. E aí, ele começou devagarzinho e viu que havia um regato. E ele foi indo, percebeu novas plantas, percebeu novas claridades e caiu num rio. Ali se deparou com outros peixes que ele não conhecia, outro ambiente, e foi nadando, explorando aquele mundo novo que se abria para ele e se deparou com a imensidão do mar. No mar, outros peixes vinham ao seu encontro. Ele se identificou com muitos. Ele, inclusive, nessa viagem tão deslumbrado que era, porém inexperiente, até foi engolido por uma baleia. E dentro da baleia ele se viu em perigo. Rogou ao Deus dos peixes que pudesse salvá-lo.
E a sua oração foi forte, porque a baleia acabou colocando-o de volta no mar. E aí, o peixinho vermelho, guiado por novos amigos, chegou até um palácio de coral. Nesse palácio de coral, deslumbrado com tudo aquilo, aprendendo coisas novas que ele nunca imaginava, um mundo novo se descortinando à sua frente, venceu obstáculos, via a grandiosidade daquele mar e daquele palácio de coral. Estava feliz, mas aí ele se lembrou dos antigos companheiros do lago, sentiu compaixão, porque ele teve a oportunidade de ver aquelas coisas magníficas e aqueles peixes lá presos jamais saberiam dessas maravilhas. Então ele fez o caminho de volta. Estimulado pelos amigos, ele fez o caminho de volta. Chegando de volta no lago, mal perceberam a presença dele. Mas ele queria mostrar tudo aquilo que ele viu. Ele queria dividir com os velhos companheiros. Chamou, inclusive, o rei do lago, o rei dos peixes. E o rei falou assim: ah, peixinho, tudo isso que você está me contando, imagina, tudo isso é mentira. O mundo é o lago que nós temos aqui. E nós já sabemos tudo. Não precisamos dessas novidades que você está nos trazendo. E o peixinho, que num primeiro momento estava cheio de esperança, de ajudar os amigos, de mostrar as maravilhas, de levá-los para conhecer esse mundo novo, de tirá-los da ociosidade, de tirá-los do comodismo, ele desanimou, porque ninguém o ouviu. E aí, triste, ele voltou para o palácio de coral. Tempos depois veio uma forte estiagem. O lago secou, a lama tomou conta e os peixes bonachudos pereceram. Não havia mais o lago, não havia mais aquele mundo, não havia mais aqueles peixes acomodados. O peixinho vermelho, quando ele se viu diante dessas maravilhas, ele quis voltar para ajudar os velhos amigos, para despertá-los daquela situação cômoda, daquela zona de conforto. Mas os peixes bonachudos não queriam mudar, não queriam aprender coisas novas, não queriam despertar para um mundo maravilhoso que havia do lado de lá da grade. Não queriam se lançar às mudanças. Assim como nós, que muitas vezes somos resistentes a mudanças, que muitas vezes somos resistentes a ouvir o outro. Muitas vezes não queremos admitir que o outro tenha algo a nos ensinar. Muitas vezes cruzamos os braços, construímos o nosso próprio lago com as paredes em volta onde nada supostamente nos atinja. Mas aí, quando a gente vê, é tarde demais. A estiagem vem e a gente perece e percebe que não tem mais o lago. Porque tivemos medo de nos lançarmos à mudança e de darmos ouvidos a quem poderia trazer toda essa maravilha para nós. Então, muitas vezes nos comportamos como esses peixes do lago. Mas tem hora também que somos peixinhos vermelhos, tem hora que a gente aprende tantas coisas maravilhosas e quer levar para as pessoas que a gente ama. Só que nem sempre nós somos ouvidos, nem sempre as pessoas que a gente ama prestam atenção ou está pronto para assimilar aquilo que a gente já aprendeu e quer dividir com elas. Muitas vezes, nós, como peixinhos vermelhos, desanimamos de levar essas maravilhas para quem a gente quer ajudar e não consegue despertar, acordar. Todos nós temos essa chance. Ah, mas nós aprendemos tantas maravilhas aqui, o mundo tem tantas coisas bonitas e tanta gente insiste em ficar preso nas paredes do lago, porque cada um desperta num momento e de uma forma diferente. Ah, mas todos nós temos um momento de despertar? Temos, porque nós fomos criados por Deus, nosso Pai, para a perfeição. Mas todo mundo mesmo? Até as pessoas mais ruins um dia vão despertar do sono da maldade, do sono da ignorância, do sono do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Todos têm essa oportunidade.
Ah, mas tem pessoas que parece que não vão despertar de jeito algum, de tão más que são. Mas Deus, lá no Livro dos Espíritos, questão 115, nós aprendemos. Deus nos criou todos simples e ignorantes, como livros em branco para escrevermos as páginas da nossa vida. As pessoas que insistem no mal o fazem por livre arbítrio, porque além de termos sido criados simples e ignorantes, também temos o livre arbítrio. Mas chega uma hora que a gente insiste tanto em ficar dormindo que precisa de um despertador diferenciado. A dor, o sofrimento, as dificuldades. Quantos de nós passamos por dificuldades para aprendermos lições valiosas? Quantos de nós passamos por dificuldades para despertar sobre coisas da nossa vida? Para despertar e valorizar quem está ao nosso lado? Para despertar e entender que é preciso a tomada de uma atitude diferente. Então, lá no Livro dos Espíritos, fala tudo isso que cabe a nós. Ah, então quer dizer que essas pessoas que insistem no mal o fazem por livre arbítrio, mas um dia elas terão a chance de despertar. Sim. Ah, então eu sou bem, porque eu não faço mal. Mas também muitas vezes não faço bem. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta: é preciso não fazer o mal simplesmente para agradar a Deus? Só de nós não fazermos o mal já está bom? E a resposta dos Espíritos é taxativa. Não é suficiente não fazer o mal, precisamos fazer o bem também. Desperta, acorda, tu que dormes no sono da ociosidade, e vamos procurar ser úteis. Ah, mas eu não sei fazer nada. Será? O bem não é para mim por enquanto. Eu ainda tenho que crescer muito. Enganemos nós. Lá no Livro dos Espíritos também diz que só não faz o bem o egoísta. Só não tem oportunidade de fazer alguma coisa útil o egoísta. Por quê? Porque nós temos um cabedal de oportunidades para fazer o bem acontecer, das mais variadas formas. Todos nós temos possibilidades, na medida da nossa caminhada evolutiva, mas as oportunidades estão aí, porque não há nenhum de nós que pelo menos não consiga dar um sorriso. Então, não é simplesmente não fazer o mal. Deus pede que a gente faça também o bem, contribua para que ele aconteça, porque em todos os instantes da vida as oportunidades estão aí. Paulo, em Tiago, diz: a fé sem obras é morta. Não adianta nós nos colocarmos numa atitude de fé e simplesmente de contemplação inútil, de contemplação inativa. Será que André Luiz, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo estão lá nas esferas superiores apenas contemplando? Ou será que quanto mais se atinge esse patamar de luminosidade, não sente a necessidade de trabalho, não sente a necessidade de ajudar o outro, não sente a necessidade de ser peixinho vermelho e voltar aqui para nós, que somos peixes do lago, e mostrar esse mundo maravilhoso que se descortina para nós. E mundo este que a doutrina espírita está aí, nos contando, tirando o véu do sono da nossa ignorância sobre as coisas do outro lado da vida. Então, quando se diz que a fé sem obras é morta, por quê? Se as mãos não forem estendidas, elas atrofiam. Se braços não conseguirem abraçar, atrofiam. Se os pés não forem capazes de caminhar até o próximo que precisa, também atrofiam. Se os olhos não são capazes de ver a dor do irmão, os olhos se cegam.
Se os ouvidos não conseguirem ouvir os gritos de dor, os ouvidos ficam surdos. A semente que não é cultivada, ela perece. A água que não mata a sede, cria lodo. Então, que a fé, ela venha junto com as obras, para que não haja a fé sem obras, a fé morta. Por outro lado, também não pode haver o obreiro sem fé. O que é o obreiro sem fé? É aquele que não acredita no seu trabalho, que não é convicto daquilo que faz, que não tem paixão, que não tem significado naquele trabalho que está desempenhando. O trabalho, quando ele é feito com alegria, ele se torna a alegria do trabalhador, como diz André Luiz. Colocar significado no trabalho, acreditando que aquilo é o melhor a ser feito. Aqui, na União Espírita de Iracemápolis, após as reuniões, os passes, aí o pessoal da casa olha para a plateia e fala assim: nossa, tá cheio esse salão hoje, esse passe vai demorar. Adianta isso? É não colocar convicção e significado no trabalho. Aquele que está com a bandejinha de água fluidificada, nossa, mas ficar dando copinho de água? Não pode. Naquela água vai amor. Precisa do significado, da convicção de que aquela água vai ter os fluidos necessários para ajudar quem vai beber. Então, é o trabalho desempenhado com significado. O pescador, quando ele lança sua rede ao mar, ele entende que o mar é provedor, que quando aquela rede voltar para suas mãos, trará o alimento sagrado, trará os peixes que fará alimentar a sua família. Então, quando ele lança aquela rede, convicto de que o mar vai lhe devolver em alimento, ele coloca a fé, a convicção, o significado no seu trabalho. E nós, quando assistimos a isso, dá até vontade de ser pescador, de tamanha convicção que aquele homem coloca no seu trabalho. E assim deve ser o trabalho, a atitude, as tarefas de todos nós. Fazer com alegria para que aquilo se reverta em significado bendito para as nossas vidas. Que o trabalho seja desempenhado com fé. Palavras de Paulo também. Por quê? Porque muitas coisas acontecem ao nosso redor e a gente não vê. O trabalho, ele não pode nos aborrecer, ele tem que nos trazer alegria. Porque quando o trabalho começa a aborrecer, passa dos limites e aquele trabalho já não tem mais resultados bons. Para ilustrar isso, gostaria de mencionar Marta e Maria. Marta e Maria são as irmãs de Lázaro. Jesus tinha muito apreço por essa família. Eles eram seus amigos. Quando Jesus ia a Betânia, visitava-os e hospedava-se na casa deles. E certa ocasião, Marta estava se preparando para receber Jesus, com os afazeres domésticos, com as tarefas, para receber aquele hóspede ilustre. E Jesus chega, assenta-se e começa a ensinar. Maria, a outra irmã, assenta-se aos pés de Jesus e vai bebendo as suas palavras, bebendo os seus ensinamentos. Maria abre o coração e absorve cada palavra do Mestre. Marta, por sua vez, correndo para lá, correndo para cá, arrumando aqui, arrumando ali. E ela já começa a ficar inquieta, porque ela preocupada com os afazeres domésticos e Maria sentada sem ajudá-la. E a inquietação de Marta é tanta que ela fala para Jesus: Mestre, minha irmã está aí, não me ajuda. Fale para que ela me ajude. E Jesus, compreendendo a inquietação de Marta, compreendendo o aborrecimento que aqueles afazeres estavam causando a ela, diz: Marta, Marta, estás ansiosa, estás afatigada. Portanto, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Porque Marta, embora estivesse preocupada em receber bem,
E isso é justo. Não é o caso de criticar a preocupação de Marta em receber o hóspede. Nós devemos ter essa preocupação. O problema é quando isso passa dos limites e as coisas de menos importância tomam significado maior do que o próprio hóspede. Marta estava se aborrecendo com coisas pequenas, com coisas supérfluas. A atenção dela estava voltada para coisas que ali naquele momento não tinham tanta importância. Jesus estava em sua sala, ensinando. Que oportunidade é essa que ela não percebeu? Ao passo que Maria entendeu a sublimidade daquele momento. E aí, transportando isso para nós, é evidente que os afazeres domésticos, a preocupação em receber um hóspede e transportando tudo isso para a situação de hoje, as coisas materiais, elas são importantes. No entanto, elas têm que ocupar o lugar que cabe a elas. Por quê? Porque Jesus estava ali. Os momentos de espiritualidade, os momentos com Deus, os momentos de busca do nosso crescimento espiritual, esse sim vai trazer os tesouros ao nosso coração. Então, se porventura, de repente, Jesus adentrasse por aquela porta, assentasse aqui e começasse a falar, será que o pessoal da casa ia se preocupar se o ventilador estava numa rotação adequada, se a luz estava boa, se o projetor estava com o foco correto, se a água estava bem colocada, se a toalha da mesa estava torta? Será que era isso que chamaria nossa atenção? Se já é 8 horas, se a reunião ainda está terminando? Ou será que nós entenderíamos a sublimidade da figura que estaria aqui nos ensinando? Porque tantas coisas acontecem na nossa vida para nos despertar e nós, como Marta, preocupamos-nos e ficamos ocupados com coisas pequenas. Nós gastamos energias com coisas pequenas e não percebemos o familiar dentro da nossa casa, o amigo que precisa de alguma coisa ou até o nosso corpo físico pedindo uma pausa. Tantas coisas acontecem e nós não percebemos e agimos como Marta. Mas em determinados momentos também conseguimos agir como Maria. Alcançar a percepção de Maria, ter o coração de Maria e captar os sinais que vêm do céu para nos despertar desse sono de orgulho, de ignorância, de egoísmo que nós ainda vivemos. Então, que a gente perceba as coisas que acontecem à nossa volta. Porque cada um desperta num momento e de uma forma diferente. E quando a gente consegue entender as coisas, a gente quer que o outro entenda também. Ou então a gente olha para trás e esquece que a gente já percorreu aqueles passos. Nós exigimos que o outro saiba das mesmas coisas que a gente sabe. E a gente fica bravo e decepcionado quando o outro não corresponde. No livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, tem um conto interessante chamado A Coroa e as Asas. Havia um candidato à iluminação, à pureza espiritual e ao ápice da sabedoria. E ele soube que, alcançando o cume da montanha da ciência, ele alçaria voo às esferas celestiais. E assim, ele percorreu todo um caminho de conhecimento, buscando saber das mais altas ciências do mundo. E assim, ele foi subindo, galgando cada passo da montanha do conhecimento até chegar ao seu topo. Para isso, ele fez uso de roupas que ao longo do caminho ele foi trocando. Fez uso de sandálias que de gastas já não serviam mais. Subindo a montanha do conhecimento, fez uso de cajados que em determinado momento lascavam,
que em determinado momento se quebravam e ele ia substituindo por outro. Nessa subida, fez uso de todos os recursos necessários, substituindo uns pelos outros quando já não serviam mais. E depois de muito esforço, é claro, chegou ao topo da montanha. Foi recebido por uma entidade angélica, uma entidade luminosa. E quando ele se depara com essa entidade, ele pensa: vou conseguir as asas que me levarão às esferas maiores. A entidade, no entanto, diz a ele: acompanhamos o teu esforço e é lícito reconhecer. No entanto, para que possas receber as asas e alçar voo às esferas celestiais, ainda falta uma tarefa. O candidato à iluminação não entendeu. Como assim? Já estou aqui no cume, passei por tantas coisas. E como ainda falta uma tarefa? Mas a entidade angélica insistiu. É necessário que você faça o caminho de volta, faça a descida até o pé da montanha. E nesse percurso, vá anotando tudo aquilo que ver pelo caminho. As pessoas, as histórias, os fatos que se apresentarão a você nesse percurso de volta. E dependendo do que você me trouxer, aí nós vamos ver se você vai conseguir as asas que o levarão às esferas celestes. Ele meio contrariado, né? Começou a fazer o caminho de volta. Já nos primeiros passos da descida, encontrou algumas pessoas. Passou a reparar nelas e viu que as suas roupas estavam meio gastas, umas roupas meio inadequadas, e aquilo foi causando um certo desprezo a ele. Ele, que já havia chegado ao topo da montanha. Reparou nas sandálias gastas, muitos até já estavam descalços, os cajados já não sustentavam tanto, mas ele passou reto. Mais adiante viu outras pessoas conversando, discursos até meio bobos, discursos infantis, pessoas que demonstravam não ter tanto conhecimento, e aquilo foi causando tédio nele. Mas mesmo assim ele continuou. Mais adiante, comportamentos esquisitos, ele até riu de algumas esquisitices. E já lá embaixo, quase terminando a sua descida, pessoas perguntaram para ele: como é lá em cima? Você já subiu? Conte-nos o que você viu, o que você pode nos dizer para ajudar. E ele, entediado, disse assim: pelo que eu vi, se eu fosse vocês, eu nem continuava, já parava por aqui. E assim, terminando a sua descida, ele voltou. E voltou rápido, porque ele já conhecia o caminho. Apresentou-se novamente à entidade angélica, contou aquilo que viu e perguntou: missão cumprida? Mas a entidade angélica, com profundo pesar, disse a ele: você foi reprovado. Como assim reprovado? Eu cumpri a minha tarefa, está aqui minhas anotações. Você foi reprovado. Quando você desceu, encontrou os primeiros viajores, olhou para as roupas, para as sandálias, para os cajados. As roupas que você ridicularizou, você usou um dia. As sandálias que você zombou, você calçou um dia. Os cajados que você desprezou, te sustentaram um dia. Os discursos que você ouviu e achou infantis foram as suas ideias um dia. Os comportamentos, as esquisitices, você já foi assim um dia. E lá embaixo, quando você desestimulou aquelas pessoas, você foi reprovado. Então, volte, faça novamente a descida e dessa vez, não zombe, não despreze, não ridicularize, ajude-os.
E, o mais importante, não desestimules a ninguém, porque você já percorreu esse caminho. E é preciso ajudá-los a subir também. Aquele homem, embora tinha subido a montanha do conhecimento, ele dormia num coração impiedoso, orgulhoso, num coração sem amor, sem piedade, sem compaixão. E era preciso fazer novamente esse caminho para que as asas do amor, da moral, da compaixão se juntassem às asas do intelecto, para assim encontrar o equilíbrio e alçar voo às esferas celestiais, encontrando a sabedoria e a pureza espiritual. Desperta, acorda, desperta do sono da ignorância, da impiedade, desperta do sono do egoísmo. O despertar de cada um. Coisas acontecem na nossa vida que nos fazem acordar. Gostaria de falar de Paulo de Tarso e o seu despertar na estrada de Damasco. Paulo, anteriormente conhecido por Saulo, era ferrenho perseguidor dos cristãos. Saulo era judeu, mas dominava as línguas gregas, era cidadão romano e foi educado aos pés de Gamaliel, um grande mestre. Paulo tinha uma vastidão de conhecimento e, certa feita, recebeu ordens para ir a Damasco e prender Ananias. E assim, convicto da sua missão, da sua perseguição aos cristãos, foi-se na estrada de Damasco para prender Ananias. No meio do caminho, é tomado por uma luz tão forte que o cega, e Paulo cai por terra. Cego, atordoado, sem saber o que estava acontecendo, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, sem saber o que estava acontecendo, apenas consegue dizer: quem és tu? Quem és tu? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo só consegue dizer ainda: que queres que eu faça, Senhor? Que queres que eu faça? Reconhecendo a magnitude de quem falava com ele. E a voz responde: vá até Damasco, apresente-se a Ananias. E aí receberá as instruções e começará uma nova vida. E assim Paulo, ainda cego, vai até Damasco, apresenta-se a Ananias, a quem ele iria prender, recebe as instruções necessárias e muda a sua vida. Uma experiência sem igual, que faz que a partir daquele momento ele seja um outro homem. Ele mude completamente a sua vida, é o despertar para o Cristo. E Paulo não desperdiçou aquela chance. É claro que depois o seu caminho teve dor, sofrimento e grandes dificuldades, mas ele teve o seu despertar e um caminho de plenitude com Jesus. Um outro personagem, senador Públio Lentulus, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, conta um pedaço da sua vida, uma das suas encarnações, no livro Há 2000 anos. Na época contemporânea de Jesus, Emmanuel era o senador Públio Lentulus, senador romano, orgulhoso, ocupando uma alta posição social na época. E ele tinha uma dor muito grande, porque a filhinha padecia do mal da lepra. E numa ocasião, o senador Públio Lentulus, caminhando ao lado do lago de Genezaré, ele vê uma figura ímpar se aproximar. É como se o seu coração pedisse um conforto para as horas tristes que vivia pela doença da filha. E aquela figura sublime e sem igual aproxima-se dele. E Públio Lentulus percebe que não poderia ser outra pessoa a não ser Jesus de Nazaré. É como se os corações se encontrassem e ali Jesus pergunta: por que me procuras, senador?
Era o coração de Públio procurando o alento nas palavras do Nazareno. E eles, por breves minutos, e ali, Públio Lentulus, o senador, tem uma oportunidade única de mudar a sua vida. Jesus diz a ele: não procuro o senador, mas procuro o homem com o coração dolorido, que padece do sofrimento pelo problema da filha. Encontras agora, neste instante, um ponto de referência para a redenção de toda a tua vida. Está no teu querer seguir-me agora ou esperar a passagem dos milênios. No teu coração, que esse instante se transforme num cântico de amor, humildade e fé. Nesse instante tens essa oportunidade. Mas Públio Lentulus, o senador, por um momento ele até deixa-se envolver por aquela sublimidade, mas depois vem a glória dos Césares, Roma na sua magnitude. Humildade? Não. Humildade não era para a grandiosidade dos Césares e de Roma. E em vez de aceitar o minuto oferecido por Jesus, ele prefere o milênio dos homens. E Públio Lentulus precisa percorrer toda a sua trajetória até chegar a Emmanuel. Lembramos de Paulo de Tarso, que despertou de imediato. Olhamos para Públio Lentulus e nos perguntamos: como assim? Como assim ele perdeu aquela oportunidade? Como nós? Será que nós não estávamos lá também e perdemos aquela oportunidade? Mas Jesus não condena, não condenou Públio Lentulus, porque ele não via Públio Lentulus. Nós vemos Públio Lentulus, o senador romano. Jesus via Emmanuel. Assim como ele olha para cada um de nós e sabe que teremos o nosso despertar. O nosso despertar é lento, mas ele vem acontecendo ao longo desses milênios. E Emmanuel, naquele momento, renega a oportunidade para, depois, com essa trajetória, tornar-se Emmanuel. Todos nós seremos perfeitos e Jesus sabe disso. Ele olha para cada um de nós e sabe do Espírito perfeito que somos. Porque de tempos em tempos, Deus, nosso Pai Celestial, manda missionários para despertar a humanidade que dorme. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, os Espíritos nos ensinam isso. Com a primeira revelação, Moisés, trazendo a ideia do Deus único, trazendo os 10 mandamentos, as lições preliminares para o nosso código de vida. Depois, Jesus, com a segunda revelação, trazendo um Deus de amor. E, finalmente, a terceira revelação, o Consolador Prometido, o Livro dos Espíritos, essa doutrina bendita que está tirando o véu das nossas vidas, dos nossos questionamentos, está tirando o véu para que adentremos as portas da espiritualidade, nos mostrando que a vida continua e que é possível nós nos integrarmos com o plano maior. Será que faz diferença a gente saber de tudo isso? Nós despertarmos para essas verdades que vêm do céu? É Deus, na sua infinita misericórdia, nos trazendo Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa e tantos outros missionários para despertar a humanidade, porque a humanidade dorme. Há 2000 anos, Jesus nos convida a estar com Ele e a humanidade dorme. Antes dos momentos cruciais da entrega do Cristo, Jesus reúne-se com os seus apóstolos para a última ceia. Ali, ele passa seus derradeiros ensinamentos. Ele diz aos seus: ficai comigo, são os instantes finais. Eles não compreendem. Para onde vais, mestre? Por que falas assim? Mas Jesus os adverte que não ficará por muito tempo.
Pedro ainda diz: que isso, mestre? Onde fores, eu vou também. E se preciso for, o defenderei com a minha própria vida. Jesus diz: Pedro, aquieta-te, Pedro. Pois ainda hoje, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E assim, Jesus, passando os seus últimos ensinamentos, dá a lição da humildade, lavando os pés de cada um deles. Após, Jesus dirige-se ao Monte das Oliveiras, levando consigo Pedro, João e Tiago. Ele vai orar. Jesus sobe ao Getsêmani com seus companheiros e diz: meu coração está apertado, sinto tristeza. Será que era pelas horas que viriam? Não, era por nós. Jesus sentiu o coração apertado por nós, sabedor que era da nossa condição, do que nós ainda havíamos de passar pela nossa insistência nesse sono da ignorância. E Jesus pede: orem comigo, fiquem comigo. Mas os apóstolos dormem. Jesus, então, em comunhão perfeita com Deus, se abre em luz e diz: Pai, se for de tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele ora para os companheiros, eles estão dormindo. Novamente Jesus abre-se em profunda comunhão com Deus. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Nesse momento, um anjo celestial vem até Jesus. Se os companheiros dormem, o céu se manifesta. Isso está lá nos evangelhos. E Jesus, com a sua sublimidade, o corpo não aguenta a sublimidade do espírito. Os seus vasos sanguíneos não aguentam a pressão e vertem, além de suor, sangue. O rosto de Jesus soa sangue. Ele olha novamente para os companheiros, dormindo. E pela 3ª vez: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Pela 3ª vez, ele olha, os companheiros dormem. Ele se aproxima e diz: Pedro, não pudeste velar 1 hora comigo? Não pudeste ficar comigo? Mas agora é chegada a hora, porque o Filho do Homem vai ser entregue. E olhando ao pé da montanha, ele vê os soldados de Caifás com as suas tochas acesas e Judas à frente. Eles sobem a montanha para prender Jesus. Judas o beija. Jesus fala: amigo, aqui veio. E assim Jesus se entrega, preso, sem nenhuma reação. Pedro não entende a resignação de Jesus e ataca o soldado Malcom com a espada, ao que Jesus restitui o ferimento e diz: Pedro, embainha a tua espada. Com ferro fere, com ferro será ferido. E ele se entrega. O maior ato de amor. Seus discípulos, com medo, se dispersam, não aguentam. Pedro, ainda naquela noite, no pátio da casa de Caifás, Jesus preso, Pedro ainda nega Jesus 3 vezes. É o sono que acomete a todos nós. Porque, como disse Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito tem condições de cumprir a tarefa assumida, mas quando mergulha na carne, o esquecimento faz com que às vezes a gente fraqueja. Então, perguntemos a cada um de nós: nós ainda estamos dormindo? Há 2000 anos, Jesus diz aos nossos ouvidos: acorda, acorda. Paulo diz a cada um de nós: acorda, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Falemos nós, acordemos nós, despertemos nós. Para que a nossa vida tenha significado. E nós, como a história do início,
possamos viver anos e anos de alegria, buscando essa felicidade, ao qual nos é possível aqui, mesmo no mundo de provas e expiações, mas sempre atentos às mensagens do céu. Por que despertar? Para seguirmos em frente, caminhando rumo à nossa evolução. Então, acorda, ó tu que dormes no sono da ignorância, da ociosidade, da inutilidade, e vamos pôr as mãos para trabalhar, para que a nossa fé não seja sem as obras e o nosso trabalho tenha esse significado, essa força de vontade, esse entusiasmo pela vida, para não nos rendermos ao desânimo, à desesperança, ao desestímulo de seguir em frente. Acorda, ó tu que dormes, e deixa o sol do amor resplandecer na sua vida. A mensagem é essa. Muito obrigada.